Bom dia, boa tarde ou boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Tô morrendo de saudade de vocês. Como vocês estão? Ai, que saudade dos abraços! Não vejo a hora de ver vocês. Vamos começar? Vamos começar o segundo bimestre. O Brasil e suas regiões. O que é região? Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre. Vamos marcar aí? Porção da superfície terrestre, que reúne características que a diferenciam das outras porções. Ou seja, uma região reúne, por exemplo, culturas iguais ou parecidas. Reúne relevos parecidos, tipos de vegetação parecidos. A divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada de regionalização. Então, quando se divide um país em regiões, é feita uma regionalização. O IBGE, quem lembra quem é o IBGE? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o Brasil em 5 regiões. Ele é o principal órgão governamental, ou seja, o principal órgão do governo, que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre o nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. Então, o IBGE é responsável por ver quantas pessoas nascem, quantas morrem, quantas casam, quantas se divorciam, quantas estão matriculadas numa escola. Tudo isso é feito pelo IBGE. Então, dado estatístico é um dado numérico e é considerado a matéria-prima sobre a qual aplica-se métodos estatísticos. Então, o dado estatístico trabalha com números, com valores, igual matemática. Conta-se quantas pessoas nasceram no Nordeste, quantas pessoas nasceram no Sul, e assim por diante. Quantas pessoas passam fome no Nordeste? Quantas pessoas passam fome no Sul? Todos esses dados são pesquisados pelo IBGE e, através dos números, ele consegue passar ao governo o local que precisa de mais atenção à saúde, aos estudos e tudo mais. Para facilitar a pesquisa e a organização das informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões. Então, o IBGE reúne dados e estatísticas para facilitar a administração do país, facilita para a distribuição de renda do governo. Então, dividiu em 5 regiões. Vamos lá? O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Vejam bem aqui, olha só. Então, 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Tá certinho aí?
Vamos repetir? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São as 5 regiões brasileiras. Quem dividiu? O IBGE. Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas. Que será que são unidades federativas? Unidades federativas são os estados. São os estados. Que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, até atividades econômicas e outros aspectos. O governo brasileiro adota a divisão regional do IBGE. A divisão regional feita pelo IBGE é a regionalização oficial do Brasil. Lembra? Quando se divide um país em regiões, é feita uma regionalização. Assim, todos os órgãos governamentais devem utilizá-la nas atividades de planejamento e aplicação dos recursos públicos. O que são os recursos públicos? São os dinheiros que são arrecadados pelo governo por meio dos impostos. Então, é um dinheiro público. Se é um dinheiro público, esse dinheiro deve ser investido na educação, na saúde e em outras áreas. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam, ajudam o governo a organizar e administrar o país. Organizar e administrar, ou seja, cuidar do país, né? Em todas as áreas: saúde, educação, habitação, transporte, entre outros. A tabela ao lado, essa tabelinha aqui, mostra a quantidade de habitantes em cada região brasileira em 2015. Então, é uma tabela de 2015 que mostra a quantidade de habitantes em cada região do Brasil. Então, na região norte, em 2015, 17.523.000 habitantes. No nordeste, 56.640.000 habitantes. No centro-oeste, 15.489.000 habitantes. No sudeste, 85.917.000 habitantes. E no sul, 29.291.000 habitantes. Qual é a região mais populosa? Qual é a região que mais tem pessoas morando? Conseguem ver? Sudeste. Muito bem, a região sudeste. Então, em 2015, a região sudeste foi a região mais populosa do Brasil. Vamos para as atividades? Então, vamos lá. No exercício 1, está pedindo para a gente observar a tabela que a gente viu lá antes, de 2015, e um mapa que a gente vai ver agora. Então, vamos observar. Então, nesse mapinha aqui, onde estão as regiões do Brasil, o que será que é para a gente observar? Lembrando que o mapa tem título, tem escala, tem orientação. O que é isso aqui mesmo? Como é chamado esse elemento no mapa? Quem lembra?
Legenda, muito bem. E o que está faltando nesse mapa? A fonte. Esse mapa não tem fonte. Cadê a fonte do mapa? Não tem. Vamos continuar? No mapa, qual é a cor da região mais populosa? Vocês vão olhar lá no mapa, vão verificar qual é a cor da região mais populosa. Então, precisamos ver na tabela qual é a região mais populosa. Jacarine facilitou, hein? Ai, meu Deus, essa Jacarine. Viu na tabela qual é a região mais populosa? Vai procurar no mapa essa região, onde ela está. Depois de procurar em todo o mapa onde está essa região, você responde a letra A. A letra B, a mesma coisa. Só que menos, né? Desculpa. A letra A está pedindo a região mais populosa, ou seja, com mais habitantes, e a letra B menos populosa, com menos habitantes. 2. Observando o mesmo mapa, responda. Então, vai ter que olhar lá no mapa de novo. Letra A. Qual é a região com maior número de unidades federativas? O que é unidades federativas mesmo? Acabei de explicar, hein? Se não lembra, volta ao vídeo para vocês lembrarem, relembrarem. Então, qual é a região com maior número de unidades federativas? E a com menor? Qual a região que tem menos unidades federativas? Então, vocês vão falar, aqui tem mais unidades federativas e aqui tem menos unidades federativas. Lembrando que é a unidade federativa. A unidade federativa onde você vive faz parte de qual região brasileira? O que é unidade federativa? Tem que saber para responder essas duas. Então, a unidade federativa faz parte de qual região? É isso que você vai responder na 2, tá? Ficamos por aqui. Até mais. Nos vemos na próxima aula. Um beijo. Tô morrendo de saudade. Fiquem bem.